forte abraço para você ligado aqui no Entre Linhas Podcast. Estamos chegando com mais um episódio, mais uma resenha diferenciada com personalidades da bola na nossa região sul catarinense. Estamos chegando, hashtag 5 do Entre Linhas Podcast. Hoje recebendo um zagueiro que passou pelo Criciúma, rodou o Brasil, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, está com a gente nesta quinta-feira, 29 de agosto de 2024. E não se esqueça já, você que está chegando, nos acompanhando em mais uma resenha, sabe que aqui é só bate-papo, resenha, aquilo que você quer ouvir, os bastidores da bola, o que você não sabe, aquela conversa diferente de sempre aqui no Entre Linhas Podcast. Clique aqui embaixo no sininho, ative as notificações, se inscreva no canal e também deixe aquele like maroto de sempre e participe com a gente nesta quinta-feira aqui no Entre Linhas Podcast. Até porque hoje eu recebo, vamos contar a história dele, Gessé, zagueiro, jogou no Criciúma, jogou esse ano no Resende, jogou no Avenida, várias equipes do futebol brasileiro. Prazer recebê-lo aqui no Entre Linhas Podcast, Gessé. Valeu, Marcos, obrigado pelo convite, prazer estar com você aqui no Entre Linhas. Realmente, né, sou um cara que decidi, né, virar zagueiro há pouco tempo, né, faz acho que 2 anos, né, que eu fiz essa transição de zagueiro, de volante para zagueiro. Hoje é a posição que eu atuo e é que eu pretendo atuar daqui para frente. E é um prazer estar com você aqui, vamos trocar uma boa resenha juntos. Exatamente, lembrando que o nosso podcast tem a parceria da Sorato Cimentos e Argamassas e Rejuntos, tá aqui ó, Sorato Argamassas e Rejuntos, nosso parceiro, alô Dizinho, alô Jandiro, um forte abraço, e da Automecânica Isidoro, confie melhor para o seu veículo, confie na Automecânica Isidoro, fica em Sara, siga no Instagram, Grupo Sorato e Automecânica Isidoro, os dois estão lá também à sua disposição e são parceiros do Entre Linhas Podcast. Pois é, Gessé, muitos lembram de você pela tua passagem do Criciúma, aquele ano de 2021, onde o Criciúma jogou Copa do Brasil, foi muito bem, jogou contra o Fluminense, conquistou acesso para a Série B do Brasileiro, uma reconstrução que você esteve presente e realizou teu sonho de jogar no Criciúma, né? É verdade, Marcos, eu sempre digo que ali foi a realização daquilo que eu sempre almejei, né, dentro do futebol, que era poder estar jogando no profissional do Criciúma Esporte Clube, né? Eu que fui revelado, né, no Criciúma, toda a minha categoria de base foi ali. Sim. Durante 8 anos eu participei, né, eu estive nas categorias de base do Criciúma, então toda a minha infância, né, minha juventude foi ali dentro. Só que eu não tive a oportunidade no primeiro momento de subir ao profissional, né, de jogar, né, no profissional. Quando eu fui emprestado, né, quando eu tinha 20 anos e comecei minha história no futebol. E aí rodei por muitos e muitos clubes nessa minha trajetória no futebol. E quase 10 anos depois retorno ao Criciúma realizando esse sonho de infância, tanto meu quanto da minha família. E foi um momento muito bacana, realmente, participar dessa reconstrução. E aquela Copa do Brasil, Gessé, Criciúma passou nos pênaltis com a Ponte Preta, passou nos pênaltis com o América Mineiro, já tinha passado do Marília lá no Espírito Santo e chegou até as oitavas de final, onde pegou o Fluminense, já estava no mata-mata com a equipe de Libertadores da América. Criciúma ganhou a ida 1-0, tava 2-0, aí o Fluminense fez um gol de pênalti que todo mundo sabe que não foi pênalti, e na volta lá no grandioso Maracanã o Criciúma acabou perdendo eliminado. Como é que tu lembra desses bastidores da Copa do Brasil, daqueles pênaltis, enfim? É verdade. Esse foi algo muito marcante porque eu cheguei depois que o Criciúma passou da Ponte Preta, né? Então iria enfrentar o América Mineiro logo na sequência. E a nossa chegada, enfim, mudou praticamente assim boa parte, né, da equipe. Eu fui um dos que cheguei naquela ocasião. E tive a oportunidade de jogar esses jogos contra o América Mineiro na outra fase, após a Ponte. E tive a oportunidade de bater, né, um dos pênaltis. Então foi algo marcante para mim, porque era algo importante tanto financeiramente, sim, quanto para mim pessoalmente, né, poder estar jogando uma Copa do Brasil no meu time do coração, poder contribuir de alguma forma para que o clube pudesse passar de fase para umas oitavas de final de Copa do Brasil. E graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu vencer nos pênaltis. Gustavo pegou 3 pênaltis naquela partida e a gente conseguiu
passar de fase e na próxima aí jogar contra o Fluminense. E realmente foi, para mim, daquele ano, a nossa melhor partida em casa contra o Fluminense. A gente realmente conseguiu desempenhar um bom futebol, tanto coletivamente quanto no individual, todos conseguiram render aquilo que Uhum. gostariam. E a gente conseguiu abrir a vantagem de 2-0 e para nós ia ser um ótimo resultado. E depois veio aquele pênalti que, né, que a gente sabe que não aconteceu, infelizmente foi marcado. E aí eles tiraram essa vantagem, né, 2-1. E lá a gente foi superado e não conseguiu passar para as quartas de final, mas de qualquer forma foi uma grande campanha. E muitos dizem, né? Muitos jogadores dizem que aquela caminhada no meio do campo até a marca do pênalti é o que pode tremer as pernas ali. Tava sem torcida, É, mas era uma decisão de Copa do Brasil, televisão, todo mundo em claro. cima. Pô, lavagem de pra bola. O que que passou na tua cabeça naquele momento, vindo do meio campo até pegar a bola? Era contra o América Mineiro, né? Que era um time de Isso. Série A, né, naquela Série época, A, né? era Série A na época. É, realmente é assim. O atleta, quando ele vai para uma disputa de pênalti, essa caminhada do meio até a marca penal, a gente vai pensando muitas coisas. Mas uma coisa que tem que estar convicto na mente do atleta é que ele tem que saber exatamente o canto que ele vai bater, sabe? Tem Tu que sabia naquela ocasião? sabia, era o canto que eu sempre batia, era o meu de confiança. Que era o. Ah, se eu falar, daí os goleiros vão dar, mas agora a gente procura intercalar, mas é um canto que eu tinha de confiança, né? E eu já era um batedor do Paulo no Próspera, né? Eu era um dos cobradores oficiais dele. Então tive essa oportunidade de bater contra o América, mas já convicto no canto queria. Se o goleiro pegasse, pegou. Mas era lá que eu ia fazer a cobrança. E deu certo, né? O goleiro caiu para um lado, a bola foi para o outro. E consegui converter. Mas realmente passa muitas coisas, né? Pela importância, principalmente da partida, por tudo que envolvia. Envolvia muito em sentido financeiro Sim. e em sentido do próprio futebol, poder colocar o Criciúma novamente numas oitavas de final de Copa do Brasil, algo que talvez eu não lembro a última vez que ele chegou numa oitava de final. Então, realmente, foi algo muito importante. É verdade, né? O Criciúma fez história naquele ano, e até você falou, né, que começou na base do Criciúma, não teve oportunidade, aí rodou vários clubes, Ipiranga, enfim, equipes de futebol gaúcho, o Rio de Janeiro, aí teve essa oportunidade de jogar no Criciúma. Fosse pra Série C, B e A com Próspera, até chegar no Criciúma. Até que teve aquela entrevista sua que viralizou, Isso. Criciúma perdeu pro Próspera, você estava jogando aquele jogo, ele jogo praticamente rebaixou o Criciúma para a Série B do Catarinense, e desse jogo você foi pro Criciúma. Como é que foi esse momento, né? Essa transição de, pô, 10 anos depois, a caminhada que tu fez em várias equipes até chegar no clube onde tu sempre quis jogar. É. E era um gigante do nosso futebol, né? Sim, 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 com certeza, né? Cara, eu sou um cara muito realizado. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele me proporcionou até hoje, tanto na minha carreira quanto na minha vida pessoal, familiar. Sou um cara muito feliz, Sim. sabe? E chegar, ter a oportunidade de ter jogado no Criciúma foi algo realmente sensacional, porque era algo que eu sempre quis, né, durante toda a minha vida. E quando aquela partida realmente foi a mais marcante para mim, de toda a minha carreira, porque era a oportunidade que eu tinha de mostrar e ter talvez uma possibilidade de ir para o Criciúma, né? Algo que era o que eu gostaria de que acontecesse. E realmente aconteceu tudo isso. E essa entrevista foi marcante porque a minha filha, que eu só tinha uma filha na época, né? Ela ficou doente e estava internada no hospital. No jogo, nessa mesma semana, né? E eu lembro que no jogo anterior do Criciúma, eu estava lá em Concórdia e a minha esposa ligou falando que nossa filha estava com suspeita de leucemia, Aham. sabe? Então, poxa, não acaba, né? Entendeu? Aí tudo que tu planeja, que talvez tu não pensa em nada, né? Nisso. E eu voltei lá de Concórdia para casa, minha filha ficou dias internada no hospital e aquela coisa de bateria de exames e, poxa vida, o que que vão fazer? E graças a Deus, cara, graças a Deus, né? A gente orou bastante e não era nada daquilo que os médicos a princípio achavam que era, né? E logo depois que ela foi liberada, né, que eu fiquei uns dias sem treinar, era o jogo do Criciúma. Então muita coisa envolvida, muita emoção e expectativa e eu tenho que render porque é a oportunidade da minha vida. E claro, cara, aconteceu. A gente venceu o Criciúma no Heriberto Wilson. Fui escolhido, né, pelo pessoal da imprensa o melhor jogador daquela partida e daquela partida ali me ligaram, né, falando que gostariam de contar comigo
né, para a sequência da competição da Série C, da Copa do Brasil, daquele ano. Então Nem realmente... pensasse pra responder esse ano aí, né? Exato, cara. Então, poxa, foi por emoção, né? Tudo envolvido com a minha família, com... Mas te ligaram depois do jogo? Quando é que foi? Não, talvez, se eu não me engano, na mesma semana, sabe? Não foi Mas logo em tu sabia seguida. que eles iam te ligar ou tu recebeu com Cara, surpresa? engraçado, o pessoal da imprensa, muitos falavam, o Criciúma tá interessado no GC, mas ninguém tinha me falado nada ainda, né? Então, até que chegou, né? O pessoal lá do Criciúma, alguém que era próximo ao Anselmo na época, e me ligou, falando que o Criciúma gostaria de contar comigo. E realmente foi, profissionalmente, um dos dias mais felizes da minha vida. Aí quando tu recebeu essa ligação, queria sair correndo. Imagina eu chegando em casa, contando pra minha esposa, eu lembro que a gente comemorou. Pô, foi um dia de muita festa, porque ela vive esse sonho comigo. As esposas de atleta, elas vivem um sonho junto com o jogador, né, com o atleta em si. Porque, poxa, elas abrem mão de sua vida, de sua família e vão viver o sonho, entende? Minha esposa já passou comigo por todas as circunstâncias, né? De jogar uma terceira divisão estadual, morar numa kitnet, a morar em condomínio, jogando, por exemplo, no Criciúma ali, que foi o melhor momento. Então, eu digo que as esposas, elas são fundamentais na vida de um atleta. E por isso que nós, atletas, temos que valorizá-las também. Agora, você rodou vários clubes do futebol brasileiro, né? Vamos lá. Camboriú, onde você comentou Isso. que levou 6-0 do Criciúma. Né? Foi. É verdade. Lá que iniciou, né, a minha carreira profissional, porque no Criciúma eu tive a oportunidade de treinar, mas nunca joguei, né, no profissional. E dali por diante foi onde comecei. Moldávia. Moldávia foi um período, tipo assim, no início da carreira, então eu não tinha muito conhecimento ainda, estava começando minha trajetória Como no é que é o futebol lá? Cara, a Diferente? Moldávia é bem diferente, é um país muito frio, né? Tanto das pessoas quanto o clima. Então, eu cheguei a pegar menos 22 graus lá. E chegando lá, foi totalmente contrário do que eu pensava, sabe? Me prometeram uma coisa, chegando lá era metade do salário. Então, a estrutura, assim, parece... O amador aqui é mais organizado do que lá. Torcida tem? Não tem torcida, não tem nada. Então, assim, experiência de futebol não valeu muita coisa, mas pra vida valeu muito, aprender cultura e outras coisas diferentes. Aí você passou pelo Ipiranga, foi o melhor ano da tua carreira, né? Foi um dos melhores, assim, porque no Ipiranga foi onde eu comecei a trabalhar com o Paulo, por exemplo, né? O Paulo Baier, né? Sim. Ele estava jogando ainda, fez uma bela competição e nós dois juntos fomos para a seleção da competição naquela época do Campeonato Gaúcho. Então lá começou essa relação com o Paulo e foi lá que eu consegui ter uma sequência muito boa a cenário nacional também. Antes eu só tinha jogado estaduais e a partir dali eu comecei a rodar no cenário nacional também. Penapolense, aí Toledo, Passo Fundo, o Barra. Quando o Barra hoje é uma potência, né? E naquela época tu já sentia que... Claro. Tanto que você falou, era bom jogar no Barra, né? Sim, o Barra, pra mim, foi um dos melhores clubes em questão de estrutura, de pessoas, da forma que fazem futebol. E não é à toa que a gente tá vendo ele chegando todo ano, né? Fizesse 4 gols no Barra, hein? Fiz 6, na verdade, 2 nos outros anos, né? Foi um período bom também. Eu fui artilheiro do time nessa competição. Né? Foi bacana também individualmente. Mas questão do clube em si, o clube merece, sabe? E a gente vê, poxa, a estrutura que eles estão montando hoje, ter um CT de primeiro mundo, um estádio próprio. Então, realmente, a gente vai ver logo, logo o Barra também no topo do cenário nacional. Aí o Próspera, campeão da Série C do Catarinense, Sertãozinho, o Itajaí, que não existe mais, né? Que sempre brigava para subir e não conseguiu. O Crack, onde está o nosso Juninho e o Alexandre Lopes, um abraço pra eles. Um abraço. Quando eles voltar também vai ser uma resenha legal a dupla aqui, né? Sim. Os dois são gente boa pra caramba. Vamos ver aqui. Aí a volta pro Próspera e a ida pro Criciúma, aquela situação. Depois do Criciúma você foi pro RT, Campeonato Mineiro lá, né? Enfrentou o Atlético, Cruzeiro? Sim, Atlético, Cruzeiro. A gente ganhou do Atlético. Ganhou do Atlético, que tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro na época. Foi em 22? Foi campeão, né? Foi campeão? Foi campeão, foi né? campeão? É verdade, foi em campeão. 21. E da Copa do Brasil? Isso, exatamente. Marcasse o Hulk ou não? Não, ele não jogou. Ele não jogou esse dia. Aí fosse por Avenida. Permanecendo na Avenida para a Copa Gaúcha? Não, foi o Campeonato Gaúcho da segunda e a gente subiu, eu fiquei para a primeira também. E na primeira divisão, o Avenida permaneceu? Como é que foi? Permaneceu. Sim, a gente conseguiu vaga para a Série D.
Ah, legal. E nesse ano também. Aí você foi pro Monson. Monson, quem ouve assim, ninguém sabe quem é, mas acabou de conquistar o acesso pra Série A do Gauchão. Isso. E é um time novo, de Porto Alegre, Sim. inclusive. E tu falou que é um time de empresários, é isso? Sim, é um clube empresa, é um clube que tende a crescer ainda mais pela forma que faz o futebol, sabe? Uma forma realmente pensando em ser clube empresa, né? Que está sendo a tendência dos clubes hoje, Sim. sabe? Porque dessa forma o clube ele acaba ficando mais organizado. Aquele tipo de fazer futebol de antigamente, vamos dizer assim, de qualquer jeito, um deixa dívida para o outro, isso tá sendo deixado de lado. Isso é bom para nós atletas. Sim. Um futebol feito de maneira organizada, onde a gente sabe que vai receber, vai ter os seus direitos para receber, isso é muito bom. E o Monção é um clube assim, onde os proprietários, um mora em Miami, né, os donos, né, realmente, o presidente é de Miami, o investidor é indiano, então eles não moram no Brasil, mas de lá eles conseguem ter as pessoas que trabalham aqui e conseguem fazer o futebol ali e acredito que a gente... Aí paga em dia, paga certinho. Paga em dia, né, os direitos certinho. E até o meu ex-companheiro, o Maicon Santana, que é um grande amigo que eu tenho também, hoje é um dos diretores de futebol lá do Monson. Parabéns também para ele por esse acesso, merecem. E logo, logo também, assim como o Barra vai ser outro clube. E esses clubes tendem a aparecer ainda mais. O Barra é parceria com o Hoffenheim da Alemanha, Isso, né? é uma empresa alemã, né? Que comanda o futebol ali. E esses clubes, empresa, eles tendem a crescer ainda mais no nosso futebol, pela forma que fazem. E onde é que joga o Monson lá em Porto Alegre? Hoje ele joga no Sesc, né? O Sesc de Porto Alegre, que tem toda a estrutura, né? Dá toda a questão de alojamento, alimentação, usa toda a estrutura do Sesc. Porque Então eu vi faz parceria. eu vi que a final do Gauchão foi no estádio do São José. Ah, do São José, Ah, sim. Série A2. Mas o dia a dia deles, toda a estrutura é no Sesc. O ruim é isso, né? Ainda não tem estádio. Já o Barra já avançou isso, né? Sim. O Barra já, no próximo ano, acredito que já vai jogar no seu próprio estádio. Isso é bom. E como o Monson tá começando agora, faz 3 anos, já tá na primeira divisão, né? Do Campeonato Gaúcho. Então tá se estruturando ainda. Já jogasse lá no estádio do São José? Sim, muitas vezes. Horrível? Não tem como. É a mesma coisa que jogar pelada, sabe? Como é que é aprovado o GC um estádio Eu não desse? sei. Por exemplo, se fosse em Santa Catarina, não seria. Porque o GC joga a série... O São José joga a Série C do Brasileiro. E Série A do Gauchão. E num campo sintético, que se a gente for aqui nem Sara, tu vai ver um campo igual. Sim, e até outros melhores. Né? Exatamente, eu não sei, é coisa da federação, mas, por exemplo, Santa Catarina não seria aprovado. Lembro que o Almirante Barroso certa vez subiu para a primeira divisão, mas não aprovaram aquele gramado dele sintético, assim como foi o Próspera, né? Que tem que ter um padrão aqui em Santa Catarina. E eu acho válido, porque assim melhora o nível do futebol. Mas que no Rio Grande do Sul já não é, entende? Mas ele é um sintético de borracha mesmo? De borracha é muito duro, sabe? É 100% sintético? 100%, não tem grama natural, né? Pelo menos eu não lembro, não sinto nada, nenhuma diferença. Aí daí joga com chuteira de society? Não, joga chuteira normal, isso que é ruim. Então tu quebra as travas da chuteira, né? Fica muito duro, tu tem dores no joelho. E pra dar um carrinho? Aí tu arrasta toda a coxa, né? Mas realmente, não é algo que eu gosto não, jogar em campo sintético. E aí esse ano, né, após essas passagens todas, você jogou no Resende, uma equipe tradicionalíssima lá do futebol carioca, que ano passado foi rebaixado. Sim. E esse ano jogou a Série B do Carioca com o Resende. Como é que foi essa experiência de morar no Rio de Janeiro, de jogar lá no Resende? Foi uma experiência nova, minha primeira vez no Rio de Janeiro. Só que me surpreendeu positivamente o clube em si, um clube muito estruturado, com uma condição assim de trabalho muito boa, com toda a estrutura, organização, as pessoas que fazem futebol também, realmente fazem de maneira séria, organizada, também um clube empresa, né? Então acredito que por isso que eu te digo, a tendência dos clubes empresas crescerem é muito grande. E eu gostei, pena que a gente não conseguiu o objetivo de subir, porque apenas um clube sobe. Lá no Rio de Janeiro, de 12, um sobe apenas, então é difícil. E subiu o que mereceu, o Maricá, eu achei a melhor equipe mesmo na competição. Mas foi algo muito bacana, gostei e acredito que o Resende logo logo vai conseguir não só chegar à Série A, mas conquistar também espaço no cenário nacional. Aí a competição terminou por agora, você voltou para casa, voltou aqui para a região e já negocia com clubes da Copa Santa Catarina, isso, e depois
vai jogar também os estaduais no ano que vem, 2025. Já tem até acordos, né? Isso. É verdade. Estou aguardando uma situação, acredito que até sexta-feira a gente consiga concretizar alguma coisa para a Copa Santa Catarina, que é um campeonato bom de se jogar, é a segunda competição, né, mais importante aqui do nosso estado, pelo tudo que envolve, né, questão tanto de times, de clubes, quanto o que ela vale, né, que é a Copa do Brasil, que é algo bom para os clubes. E para sequência depois, aí vem o estadual, né, que já tem um acordo para jogar o estadual. A gente não pode falar porque eu não assinei ainda, Claro. então, mas já tem algo para o estadual, graças a Deus, então é aguardar. E vamos ver se até essa semana ainda a gente fecha alguma coisa para esse final de ano. Pois é, e o Gessé, qual foi o melhor jogador que tu marcou na tua carreira, que tu enfrentou na tua carreira? Com certeza foi o Luis Soares, né? Luis Soares, então, se a gente for ver o histórico do jogador, a gente já fala por si só, né? É um jogador diferente, realmente. Tem muitos atletas que têm qualidade, a gente vê, né, qualidade no atleta, mas tem atletas que são diferenciados, né? Não só a questão técnica, mas no raciocínio muito rápido, pensar muito antes, né, antever a jogada. Então esse foi, né? Você viu dentro de campo o Soares Dentro de jogando, campo, né? exatamente, né? Marcando ele, porque tem jogadores que tu consegue prever o que vai fazer, sabe? Às vezes tu posiciona, tu já sabe, tu espera um pouquinho, ele vai pra lá, tu espera, né? Entendeu? Tu consegue antever. Mas tem jogadores que são, assim, é difícil realmente saber o Como é que, que que foi ele vai marcar fazer. ele? Então, quase não consegui, né, chegar, né? Então, quando eu me aproximava, ele já pensava muito antes. Então, ele dava um toque, ele deixava a bola passar, né? Então, realmente é um jogador diferenciado e por isso teve a carreira que teve. E qual que é o diferencial do Soares pros demais jogadores? E eu acredito que é isso. O poder de decisão, né? De conseguir antever uma jogada, pensar muito à frente dos outros atletas. Eu acho que esse é o diferencial de um jogador de altíssimo nível como ele. E antes do jogo, pô, na concentração, tu pensava, bah, amanhã vou jogar contra o Soares, cara. Sim, O cara jogou no Barcelona, campeão da Champions League, seleção uruguaia. jogou com o Messi, era duplo de ataque do Messi, vai jogar contra, Sim. contra mim amanhã. Como é que tu pensava isso? Pô, isso é bacana, né? Porque o futebol nos dá essas oportunidades. E eu sou grato a Deus E por num isso, rolê cara. aleatório, né? O Porque. Soares jogando no Campeonato Pois Gaúcho. é, pois é. O Suárez foi contratado aquele ano ali, que foi o ano passado, né? Sim. Ano passado. E nós estávamos ali, dividindo o mesmo, a mesma faixa de campo. Então, ter tido essa oportunidade foi muito bacana para minha carreira, com certeza. E, e algo que, poxa, tu vê o pessoal na TV, quando era pequeno, né, você assistia os jogos, poder ver o cara jogando lá com o Neymar, Messi, agora tá ali do teu lado. Então, são coisas que o futebol te proporciona e foi muito bacana esse momento. E jogar na Arena Grêmio é diferente também? Sim, com certeza, assim como o Beira-Rio, né, o próprio Maracanã, né, são estádios Esses foram os que... maiores estádios que jogou? Sim, acredito que sim. E o nosso Heriberto Wilson, claro, né? Mas são coisas que toda criança sonha, né? Sim. Acredito que, pelo menos aqui no Brasil, a maioria das crianças ela sonha em ser um jogador de futebol. E, pô, você tá tendo ali a oportunidade de jogar contra essas grandes equipes, jogar em grandes estádios. Pô, isso é muito bacana, cara. Por isso que eu digo que eu sou um cara muito feliz e realizado, né? Tenho muitos sonhos ainda e vou Sim. buscar, mas sou muito grato por aquilo que Deus já me proporcionou. Agora, eu sempre faço aquele quadro, né, Gessé, da seleção, dos jogadores que jogaram com os meus convidados. Até agora eu tive dois jogadores, um técnico e um dirigente. Então você vai ser o terceiro jogador agora. Certo. Pra gente fazer essa seleção, vou até filmar o celular mesmo pra gente já for direto no Instagram. Melhor goleiro, Gessé, que jogou contigo. Roberto Volpato, meu parceiro, Roberto Volpato. Lateral direito. Claudinho Criciúma. Dupla de zaga. Mikael, alemão, zagueiro, que pra mim, jogando junto, realmente foi o que mais deu certo, nós dois ali. E Rodrigo, zagueiro do Criciúma, capitão. E os dois zagueiros. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Helder, fantástico. Cara, qualidade técnica fenomenal. Aí o meio campo com 4 ou com 3 você vai fazer? Cara, tô pensando aqui, velho. Eu tô pensando em mudar o meu esquema tático aí. Mas eu vou... Não,
Então, vou botar 3 atacantes. Então, vamos botar 2 volantes e um meia. Vai lá, os 2 volantes. Vamos botar 2 volantes, Dudu Vieira e Michel, que jogou no Grêmio, jogou em outros clubes aí pelo Brasil, foi campeão da Libertadores. Esses 2 volantes. Aí o camisa 10. Camisa 10, o craque Paulo Baier, né? Paulo Baier. Os 2 pontas e o camisa 9. Os 2 pontas eu vou deixar Danielzinho, que fez um ano fantástico aqui no Caravaggio, merece grandes oportunidades. Acredito que esse é o momento. Silvinho e centroavante Maicon Santana. Meu parceiro, foi centroavante do Próspero em 2 oportunidades, fomos campeões juntos ali. É um cara que me ajudou bastante e merece estar aí. Técnico. Paulo Baier também. Fechou. Tá definida a escalação aí. Esse time se botar a jogar. Não, dá trabalho. Dá um trabalhinho legal, né? Nas competições. E qual foi o jogo mais marcante da tua carreira, Gessé? E também o clube, melhor time que você jogou? E um jogo fora de casa? Um jogo difícil, um jogo que te marcou por torcida, enfim, esses bastidores, né? Sim. Com certeza, em termos de tudo que é envolvido, o Criciúma foi o melhor clube que eu joguei, né? Disparado. A estrutura do Criciúma, a condição que o Criciúma dá para os atletas. Realmente é um clube nível Série A. Sim. Todos sabiam disso. Até quando nós estávamos na Série C daquele ano, a gente sabia que o Criciúma não era para estar ali, né? Mas tinha que passar pelo aquele processo para estar na Série A. E o jogo mais marcante foi aquele que a gente já falou aqui. Nós, contra o Criciúma, no Heriberto Wilson, nós, o Próspera, né? Uhum. Contra o Criciúma, no Heriberto Wilson, que foi o divisor de águas ali da minha carreira, que me permitiu realizar aquele sonho. Então foi o jogo, com certeza, mais marcante. Criciúma 0, Próspera 1. E contra... Um jogo, um adversário difícil, ou um jogo difícil, ou até pela torcida, enfim. Assim, ó, eu sempre digo que, claro, a torcida do Criciúma apaixonada e eu sou um torcedor, então, poxa, mas pena que aquele ano não tinha torcedor, não pôde, né? Você não jogou com a torcida, né? Isso, exato, né? Mas contra, cara, a torcida do Brasil de Pelotas é uma torcida que eu acho fantástica, né? Os Chavantes lá, eles têm uma coreografia que eles cantam no estádio, o estádio todo canta junto e pula junto, e treme aquele estádio e realmente vibra, sabe? Eu acredito que isso motiva muito aqueles jogadores que muitas das vezes vão pela empolgação da torcida, sabe? E a torcida Chavante é fantástica, por mais que eu joguei contra esses outros clubes grandes, né, do futebol nacional, mas tem que valorizar também essas torcidas do interior que fazem a diferença dentro do estádio. Fechou. E assim a gente chega ao final de mais um Entre Linhas Podcast, o 5º episódio, hoje recebendo o Gessé, zagueiro que passou pelo Criciúma, marcou Luiz Soares, jogou na Arena Grêmio, no Beira-Rio, no Maracanã, e daqui a pouco também vai anunciar seu futuro aí, novas equipes que o Gessé vai jogar, e a gente também vai ter mais oportunidades de conversar com ele aqui no nosso podcast. Gessé, mais uma vez, obrigado pela tua participação e estamos juntos, e boa sorte nos próximos desafios. Valeu, Marcos, eu que agradeço, que desejo que Deus abençoe, né, continue abençoando seu trabalho, seus projetos, a gente que viu o seu início, né, nessa caminhada, e você está de parabéns e é fruto do seu trabalho. Que Deus continue te abençoando e quando precisar, pode contar com o amigo. Valeu, e lembrando que o Entre Linhas Podcast tem a parceria de Sorato, Argamassas e Cimentos e Automecânica Isidoro. Segue no Instagram, @Grupo Sorato e Mecânica Isidoro. Também siga o Entre Linhas Podcast e não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, porque daqui 2 semanas tem mais uma resenha, uma resenha fera com jogadores aí que a gente vai receber aqui no Entre Linhas Podcast. Um abraço e tchau!